Audiolivro. Título: O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra. Ditado pelo Espírito Ramatiz. Psicografado por Urtand Shida. Julho de 2004. Parte 37. Pergunta: é possível alguém chegar ao inconsciente coletivo e prever acontecimentos, por exemplo? Ramatiz: sendo os desejos plasmados do campo etéreo, é possível sim que várias pessoas percebam o que está para acontecer, em processo que permite a interação de suas mentes com o que está sendo plasmado como intenção de outros no inconsciente coletivo. Pergunta: e esses plasmas que circundam a aura planetária, constituindo o inconsciente coletivo, serão higienizados pelo astro intruso? Ramatiz: exatamente, pois os pensamentos se aglutinam conforme sintonias do que emanam e, no caso da Terra, o inconsciente coletivo está contaminado por terríveis ódios, vinganças e outras imperfeições. Se esse plasma não for retirado pelo astro intruso, permanecerá na aura planetária, transmitindo para o novo ciclo as mesmas negatividades que existem atualmente, e que tendem a piorar. Isso não teria sentido, pois o novo ciclo deixaria de ser novo para ser uma mera continuação dos problemas anteriores. Pergunta: em relação ao uso do Kamarupa de um encarnado para ser usado como magia negra sobre outro encarnado, poderia esclarecer mais? E como o duplo etéreo de um recém-desencarnado pode ser aproveitado também com essa finalidade? Ramatiz: os Kamarupas são os registros existentes no astral sobre os karmas adquiridos por determinado espírito em cada encarnação que ele viveu. Assim, cada Kamarupa existirá até que os karmas daquele espírito sejam extintos no que tange àquela determinada encarnação, esteja ou não o espírito encarnado. O Kamarupa sendo retirado de seu arquivo e colocado junto ao duplo etéreo do espírito encarnado, faz com que suas paixões passadas sejam reacesas no duplo etéreo, levando o espírito encarnado ao estímulo de reviver faltas cometidas em outras encarnações. Quando isso é feito com o Kamarupa de outro espírito encarnado, cria-se uma triangulação, ou seja, o autor da magia negra, o obsessor, retira um Kamarupa qualquer de um determinado espírito e o coloca junto ao duplo etéreo de outro encarnado, trazendo para este último as pulsões existentes no Kamarupa utilizado. E isso funciona se houver afinidade vibratória entre esses dois espíritos, o que em geral ocorre, pois o obsessor conhece as fraquezas do obsedado e seus pontos mais vulneráveis em termos morais. Isso cai na esfera do Karmarambaka, que em sânscrito significa o karma que em seu curso produz outros karmas. Uma situação em que o obsedado é vítima de um karmana, magia, às custas do Kamarupa de outro encarnado, que também entra na linha da provação. Em situação que pode ser descrita como Duryodhana, ou difícil de ser vencida, porque caso não tratada, não apenas pode desencarnar as vítimas, como deixá-las em estado de torpor no plano espiritual. Quanto à magia negra com o duplo etéreo, obedeça ao similar que ocorre, em magia branca, quando um monge budista desencarna, e através de um processo tipo amálgama fornece o plasma de seu corpo mental para um encarnado, e o plasma de seu corpo emocional para outro encarnado, numa situação permitida pelas partes envolvidas, sem o comprometimento forçado dos respectivos livre-arbítrios. Com isso, os corpos etéreos doados acrescentam sabedoria e equilíbrio aos receptores que já desenvolviam com o monge grande afinidade de atos e de pensamentos, numa continuidade capaz de despertar valores elevados. Por essa razão a procura por um monge reencarnado leva às vezes a mais de uma criança, pois uma é o espírito do próprio monge, uma outra conduz seu corpo mental, e outra ao seu corpo espiritual. No caso da magia negra o processo de amálgama também funciona. Os obsessores se apoderam do duplo etéreo contaminado por doenças e paixões de alguém que está desencarnando, o conservam em procedimento quimioetéreo, e posteriormente realizam o amálgama deste duplo etéreo com o do obsedado, causando a este último enorme carga de sofrimento. Pergunta: é possível ainda que os obsessores utilizem instrumentos eletrônicos etéreos, ou melhor, o equivalente aos aparelhos eletrônicos da Terra, implantando-os em obsediados? Ramatiz: vamos recordar o que foi dito antes sobre a formação dos planetas. Cria-se primeiro, a partir de fortes mentalizações dos engenheiros siderais, a aura planetária em campos inferiores à adesão da matéria, para depois então ser plasmado o corpo celeste denso. E o que vem a existir na Terra ou em outros planetas em termos de bens materiais a serviço dos homens,
como aparelhos de comunicação, veículos e equipamentos médicos, por exemplo, são cópias do que já existe em várias moradas no astral. Entretanto, os homens não copiam por meio de intuições apenas o útil que conduz ao progresso, mas também o que nasce em umbrais inferiores. Como a atuação de entidades espirituais ignorantes e negativas é muito intensa no planeta, os homens ficam sujeitos a desenvolverem inúmeros instrumentos que levam à patente, podemos assim dizer, dos umbrais inferiores. Cabe nesse ponto então um dado importante sobre ignorância espiritual e sabedoria no uso de bens materiais, a qual pode ser para o bem ou para o mal. Pois da mesma forma que se evolve para o bem espiritualmente, também se adentra no mal quanto ao uso da matéria de modo inadequado. A prova disso é que os homens no início fabricavam pequenas armas, evoluindo a ponto de construírem a bomba atômica. Uma das atividades dos espíritos trevosos que se voltam para pesquisas nos umbrais inferiores é justamente criar equipamentos e instrumentos etéreos a serviço do mal, para ser copiados intuitivamente na Terra, seja em termos de ideia ou de produto acabado, ou até para ser utilizados no plano espiritual agindo sobre os encarnados. Esse é o caso do vampirismo eletrônico, obsessão controlada à distância, quando o obsessor produz ou utiliza aparelhos eletrônicos etéreos, tipo chips nem sempre isométricos, implantando-os no duplo etéreo justamente na área óssea do plexo da coroide, reguladora dos chakras como vimos, para que, de forma contínua atue sobre o equilíbrio do encarnado. Esse aparelho age dentro da mesma filosofia dos cavalos de Troia que fluem pela internet, e que possibilitam aos hackers o controle à distância de um computador. A inserção desses aparelhos no duplo etéreo se faz de muitas maneiras, como por exemplo, durante uma cirurgia material pela qual o obsedado tenha passado sob efeito de anestesia, ou mesmo com as viagens astrais durante o sono. Nessas ocasiões o espírito momentaneamente fora do corpo denso é retido nos umbrais inferiores, enquanto o obsessor atua sobre seu duplo etéreo. O referido aparelho ou chip funciona de modo a recolher sinais externos que partem do obsessor como sendo pulsões estimulantes, através de verdadeira radiofrequência. Com isso o obsessor tem a capacidade de atuar sobre os chakras do obsedado, causando problemas no corpo denso, notadamente o descontrole dos circuitos do sistema nervoso no âmbito da glândula pineal, o que provoca enorme sofrimento e elevado desequilíbrio dos movimentos. Embora essa não seja uma prática de obsessão muito difundida, é bastante séria. Certos chips obedecem a regras específicas só conhecidas pelo obsessor, que é o único capaz de retirá-los sem causar danos no obsedado mesmo seu desencarne. O obsessor, assim, estabelece uma regra similar à da codificação, em situação idêntica de certos problemas de análise combinatória em que somente o autor da questão sabe resolvê-la. E, por outro lado, por analogia, esse sistema de codificação não se baseia em campos pseudo-aleatórios, limitados por intervalos conhecidos, como acontece na Terra devido às fronteiras impostas pela matéria, mas a parâmetros teoricamente infinitos, situados no microcosmo do próprio obsessor. Alguns desses chips, entretanto, mal colocados podem ser anulados por simples passes magnéticos, enquanto outros colocados em certos indivíduos podem ser rejeitados naturalmente, em rejeição do tipo hiperaguda ou imediata, devido à incompatibilidade plasmática. Da mesma maneira que um órgão humano transplantado pode ser rejeitado. Mas os que permanecem e que dependem da codificação estabelecida pelo obsessor exigem a presença deste, que é atraído, numa cirurgia espiritual realizada no corpo estéril do obsedado. De outro modo, podem ser estabelecidos severos danos sobre o equilíbrio do obsedado, como já foi mencionado antes, e até o seu desencarne. Pergunta: apenas voltando ao caso da codificação, é por essa razão que em muitos trabalhos de exorcismo o médium ordena ao obsessor que retire o que foi colocado junto ao obsedado? Ramatiz: esse é o motivo pelo qual o exorcista age desse modo. O obsessor tem uma série de artimanhas que somente ele pode desfazer. No caso ele pode usar inúmeras opções de códigos, através de valores alfanuméricos, sons, cores, vibrações, entre muitos outros. Inclusive com o uso de palavras mantrâmicas que simbolizam sequências numéricas, a exemplo do que ocorre com a utilização do alfabeto Devanagari, uma espécie de derivação do sânscrito muito usada com esse propósito de codificação. Pergunta: o que pode ser entendido como chips passíveis de serem anulados por passes magnéticos,
como anteriormente foi mencionado. Ramatis. Alguns obsessores colocam os engenhos em áreas fáceis de serem localizados, junto à pele, numa ação similar à epidermoplastia ou algum tipo de enxerto, ficando o aparelho ao alcance dos passes magnéticos, que funcionam como restauradores das condições ideais do paciente obsedado, anulando a ação do chip. Os passes, assim, têm o caráter também de uma dermatoplastia etérea, cirurgia de recuperação em algum ponto do corpo etéreo equivalente à derme. Pergunta: esse tipo de chip é colocado sempre na região do plexo da coroide? Ramatis. Essa região é mais influente em relação aos centros vitais do obsedado, porque além de coordenar a ação dos chakras, é também caminho energético da coluna vertebral por onde passam os nadis, que conduzem energia ao cérebro, principalmente a energia do Kundalini. Mas, conforme o objetivo do obsessor, podem ser colocados nas proximidades de chakras específicos do obsediado, lembrando que além dos 7 principais chakras, cada encarnado tem dezenas de outros médios e centenas de pequenos chakras espalhados pelo duplo etéreo. Continua na parte 38.